A atuação da chama violeta se assemelha à do sabão. O sabão limpa a sujeira de nossas roupas pelo uso das cargas negativas e positivas dos átomos. Isso porque cada uma de suas moléculas tem dois lados. Um lado que é atraído pela sujeira e um lado que é atraído pela água. O lado que prefere a sujeira atrai a sujeira, como um imã atrai um clipe de papel, arrastando para fora de sua caixa. O lado que prefere a água fixa-se na água, carregando a sujeira com ela. Quando invocamos a chama violeta, cria-se uma polaridade entre o núcleo do átomo e o núcleo de fogo branco da chama. O núcleo do átomo, sendo matéria, assume o polo negativo. O núcleo de fogo branco da chama violeta, sendo espírito, assume o polo positivo. A interação entre o núcleo do átomo e da luz na chama violeta estabelece uma oscilação. Essa oscilação desaloja as densidades enredadas entre os elétrons que orbitam ao redor do núcleo. Assim que essa substância pesada que sobrecarrega o átomo se solta, é lançada na chama violeta e levada embora. Mas, diversamente do sabão, a chama violeta não só envolve e remove os escombros. Ela os transforma em pura energia de luz. Libertos dos escombros, os elétrons começam a mover-se livremente, elevando, portanto, a nossa vibração e propelindo-nos para um estado mais espiritual de ser. As pessoas percebem uma diferença espiritual e física quando usam a chama violeta. Mas o que realmente acontece quando repetimos as palavras dos decretos de chama violeta? Posso dar-lhe duas perspectivas a respeito: a perspectiva espiritual, como me é revelada pelos mestres ascensos, e a perspectiva científica, baseada em recentes desenvolvimentos na física e na medicina. Ambas as explanações envolvem o conceito de vibração. Na física, vibração é a velocidade pela qual algo se move para frente e para trás, ou oscila. Conforme meu entendimento, no nível espiritual, a vibração é também o padrão de rotação dos elétrons conforme eles se movem ao redor do núcleo do átomo. Como veremos, essas definições podem não estar tão distanciadas. Todos temos 4 corpos que envolvem a nossa alma. 1. O corpo físico, que podemos ver e tocar. 2. O de desejos, o corpo astral, que contém nossas emoções. 3. O corpo mental, que é a nossa mente consciente. 4. O etérico, o corpo de memória, que contém as memórias de todas as nossas vidas passadas. A chama violeta atua nesses 4 corpos, pela mudança do padrão de sua vibração. O que faz a chama violeta quando permeia os átomos? Os mestres nos deram a seguinte explicação. Todos sabemos que os átomos se constituem principalmente de espaços vazios. Se um átomo for do tamanho de uma bola de basquete, seu núcleo seria ainda muito pequeno para nossos olhos poderem enxergar. Entretanto, 99,9% da massa do átomo está concentrada no núcleo, deixando o resto da bola de basquete com espaço vazio, habitado somente pelos elétrons, que pesam muito pouco. Todo aquele espaço entre o núcleo e a borda do átomo é onde a discórdia e as energias negativas podem se fixar. No nível celular e molecular, essas substâncias parecem como poeira, fuligem, piche ou cimento. Os mestres têm usado a ilustração de alguém pegando um balde de piche derretido e derramando sobre um barril cheio de mármores. Os espaços entre os mármores ficam grudentos com o piche escorrendo e logo toda a massa se solda. Os mestres contam-nos que quando nossos corpos espiritual e físico se tornam obstruídos por energia negativa e pelo karma, diminui a vibração dos elétrons em nossos 4 corpos inferiores. Então começamos a ressonar mais com a negatividade e menos com a pura energia cósmica que vem da nossa presença divina, e eventualmente, podemos ficar doentes. Quanto mais substância houver em nossos 4 corpos inferiores, mais baixo o nosso padrão vibracional e mais sobrecarregados nos tornamos. Espiritualmente, esse é o motivo pelo qual as pessoas morrem. Se você estudou acupuntura e yoga, sabe que a boa saúde vem quando a energia espiritual flui livremente através de nossos corpos. Quando a substância kármica se solidifica, é como se ocorresse o endurecimento de artérias em nossos corpos espirituais. Quando ressonamos com a negatividade, gradualmente nos tornamos nela a não ser que façamos algo para melhorar.
O fogo violeta transmuta qualquer coisa negativa onde quer que esteja alojada, no seu ser físico ou espiritual. Isso inclui tudo, desde as sementes do ódio a si próprio até o vírus físico. Quando a chama violeta atua, passa através dos espaços obstruídos entre os elétrons e o núcleo. Ela ejeta essas partículas de substância densa de seu corpo e as dissolve. Esse processo transmuta a energia negativa em energia positiva, restaurando a sua pureza inata.